A Assembleia de Deus Ministério de Perus, por meio do Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus, está cumprindo o ID do Senhor Jesus em todas as regiões do Brasil e em mais de 20 países. O cumprimento da grande comissão é graças ao compromisso, dedicação, sensibilidade e gratidão daqueles que olham para os campos e entendem que eles estão prontos para a colheita. Pregar o Evangelho não é uma opção, é um dever. Atenda ao chamado do Senhor Jesus e seja um missionário. Contribua através dos cofres e carnês missionários ou pelos meios digitais. Acesse conamp.com.br/contribuir. AD Perus, há 72 anos, abençoando o Brasil. Quero saudá-los com a paz do Senhor. A presença de Deus está aqui. Alguém tem a presença de Deus aqui? Alguém tem a presença de Deus aqui? Alguém depende da presença de Deus aqui? Alguém anseia mais da presença de Deus aqui? Olhe para quem está ao teu lado pela primeira vez e diga para ele, diga para ela: Jesus está vivo. Falei com ele hoje. Quantos falaram com ele? Dá aquele brado, quantos falaram com ele? Queridos, eu quero aproveitar que estamos em pé para nós lermos a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35, até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35, até o versículo 41. Vamos fazer como de costume. Estarei lendo o primeiro versículo, a igreja estará lendo o seguinte, e assim sucessivamente. Assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E ele levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Toma aí o teu assento, por favor. Queridos, minha palavra de gratidão a Deus por essa noite, por esse momento. Eu sinto sobre os meus ombros uma grande responsabilidade. Eu quero louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu sou, como já fui apresentado, missionário Antônio Raul, mais conhecido por missionário Raul. Eu sou de Angola, eu sou da África. Meu país foi colonizado pelos portugueses, por isso eu falo português como língua oficial. E nós temos mais de 18 dialetos nacionais. Eu vim ao Brasil no ano antepassado, no mês de abril. Eu vim ao Brasil por causa de uma promessa de Deus para a minha vida. Eu vim ao Brasil com muitas expectativas,
com muitos sonhos, muitos projetos, muitos objetivos. Mas eu vim, como dizem aqui, com uma mão à frente e uma mão atrás. Eu cria que Deus podia fazer algo, mas eu não sabia como. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Dr. Elias Cardoso, e a nossa missionária Lígia Cardoso. Muito obrigado. Muito obrigado por me aceitarem como filho desse ministério. Não tenho palavra para agradecer, para descrever a forma como vocês me acolheram. Que o Deus de paz continue te abençoando, te guardando. Eu sempre ligo para minha mãe e falo assim: mãe, ore por esse casal. Porque o que o Senhor tem feito por mim não se pode pagar. Deus abençoe. Pastor Joinville, meu pai, Deus abençoe. Pastor Joinville acreditou em mim. Cheguei no ministério, eu me apresentei. Aí ele me abraçou. E hoje eu estou muito grato a Deus. Deus possa abençoá-lo, pastor, sua esposa, sua família. Deus abençoe toda a mesa da presidência aqui presente. Pastor José Nicolau, pastor Jeremias, pastor Davi Bispo, meu pastor que eu não conheço o nome, mas Deus abençoe. Deus abençoe a todos. A presidência do CONAMP, pastor Orlando da Silva, pastor Flávio Pena, pastor José Antônio, muito, muito obrigado. Muito obrigado por essa confiança, por esse acolhimento. Até quando eu terminar minha formação, eu sou de Perus. Eu vou voltar para a África, eu sou Perus em África. Que Deus possa abençoá-los. Que Deus abençoe todos os pastores regionais, setoriais, que já me acolheram em sua igreja, que me deram oportunidade para pregar. Deus possa abençoá-los a todos. Que Deus abençoe todas as missionárias. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Alguém pode dizer amém? Amém. Querido, está sobre meus ombros uma grande responsabilidade. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Aleluia! Glória! Maravilha! Queridos, pela permissão do Espírito Santo, gostaria hoje partilhar, talvez se tivesse um subtema bem ligado ao tema, eu gostaria hoje de falar, passemos para uma outra banda. Passemos para uma outra banda. A Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, composto por 27 livros, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem para nós uma narrativa bíblica acerca da biografia de Jesus. Marcos ou Mateus, ele vai escrever para os judeus e ele vai apresentar Jesus como rei, como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Marcos, ele vai escrever para os romanos e ele vai apresentar Jesus como servo, aquele que veio para servir. No entanto, é que o Evangelho de Marcos é um evangelho mais curto, mais prático. Marcos não narra muitos momentos de Jesus contando parábola. Marcos não narra muitos momentos de Jesus conversando. Marcos narra muitos momentos de Jesus fazendo milagres. No entanto, é que Marcos está a apresentar Jesus como um servo poderoso, um servo que tem poder. Lucas, na sua vez, ele escreve para o gentio, direcionando o seu livro a Teófilo. E Lucas vai apresentar
Jesus como Filho do Homem, destacando a sua humanidade, a humanidade de Cristo contido nas Sagradas Escrituras. Porém, João, ele escreve para todo mundo, para todas as classes de pessoas, para todo povo, para toda língua, para toda tribo, para toda nação. E João apresenta Jesus como Deus, começando o seu livro da seguinte maneira: no princípio era Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu costumo dizer que uma das grandes particularidades no Evangelho de João é que os milagres não acontecem por causa do toque de Jesus. Ou Jesus tocou em alguém, ou alguém tocou em Jesus, ou Jesus fez uma imposição de mão. O Evangelho, ou os milagres no Evangelho de João, eles acontecem através do poder da palavra na boca de Jesus. Ele chega em João capítulo 12, ele chega num casamento e ele diga para os serventes: vão e levam água. Eles levam água e a água se transforma em vinho. Por quê? Porque ele é Deus e quando ele manda, as coisas têm que se transformar. Em João capítulo 5, ele encontra o paralítico no tanque de Betesda. Ele chega para esse paralítico, ele diz assim: levanta, toma a tua cama e anda. O paralítico levantou, tomou a cama e andou. Por quê? Porque ele é Deus. Quando ele fala, as coisas têm que acontecer. Em João capítulo 9, ele se encontra com o cego de nascença. Ele chega para os cegos e diz assim: olha, vai e lava o teu rosto no tanque de Siloé. O cego foi, lavou o seu rosto no tanque de Siloé e os seus olhos se abriram, querido. Por quê? Porque ele é Deus. Quando ele fala, as coisas têm que acontecer. Em João capítulo 11, ele chega para Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Ele gritou: Lázaro, sai para fora. Eu não sei se a igreja ainda acredita. O morto ouviu a sua voz. O morto saiu marchando. O morto saiu andando. Por quê? Porque ele é Deus. Quando ele fala, até o morto ouve a sua voz. A igreja está fundamentada na palavra. O crente vive da palavra. O crente anda na palavra. O crente obedece à palavra. Passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Por isso eu vim convidar alguém neste lugar: não se apegue a outra coisa a não ser na palavra. Não guarde outra coisa a não ser a palavra. Talvez alguém não entendeu. A palavra não falha, a palavra não atrasa, a palavra não demora, a palavra chega na hora certa, no lugar certo. A palavra. Quando nós lemos livro de Marcos, capítulo 4, ele é dividido por uma sequência de parábola. Jesus fala acerca da parábola do semeador. Jesus fala acerca da parábola do grão de mostarda. Só que na última perícope do texto, sendo já tarde, disse ele: passemos para outra banda, passemos para outra margem, sendo já tarde. Ora, já visto que Jesus está com propósito de fazer uma viagem missionária em Gadara. Por quê? Porque em Gadara tem um homem que o diabo escravizou a sua vida. O diabo tirou de casa, colocou na cadeia. As cadeias não conseguiram lhe conter. O diabo tirou da cadeia
e colocou no cemitério. Esse homem, pai de família, esse homem que era um homem aceite pela sociedade, o inimigo entra em sua casa e destrói tudo. Esse homem agora está a viver na caverna. Só que a Bíblia diz que depois de Jesus pregar um longo sermão, um bom tempo de ensinamento, um bom tempo de doutrina, Jesus, e a hora vai passando, a noite se aproxima, ele disse para os seus discípulos, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra banda. Uma verdade eu aprendo aqui no versículo 35, é que a obra missionária, ela era prioridade de Jesus. A obra missionária, ela estava em primeiro lugar no coração de Cristo. Jesus não veio à terra para fazer turismo. Jesus veio à terra para resgatar aqueles que haviam se perdido. Por isso, apesar do cansaço, apesar de ser tarde, ele priorizou a obra missionária. Eu vim apenas fazer uma pergunta para algumas pessoas aqui nesta noite. Qual é a tua prioridade? Quais são as coisas que elas estão em primeiro lugar em sua vida? Eu gostaria que você entendesse que depois de salvo, remido, lavado, justificado pelo sangue, a obra missionária é a nossa maior prioridade. Por isso, se eu não vou ao campo, eu dobro o joelho. Se eu não dobro o joelho, eu dou minha ajuda financeira, porque eu acredito no meu coração que aonde chega a semente do evangelho, a realidade é mudada, é transformada, porque a obra missionária é a nossa maior prioridade. Alguém disse, Charles Spurgeon, e eu concordo, que o crente que não faz missão, ele precisa ser evangelizado. E ele estende o seu pensamento da seguinte forma: todo crente, ele é um missionário ou ele é uma oposição para a missão? Ou você está a contribuir para que a obra missionária avança, ou você é uma pedra para que a obra não avança. Mas eu creio nesta noite que Deus tem levantado homens e mulheres que estão a contribuir para que a obra missionária avança. Não era apenas uma questão de ser prioridade para ele. Missão também para Jesus era uma questão urgente. Ele não disse eu vou amanhã. Ele não disse eu vou daqui a 2 semanas. Mesmo estando cansado, fatigado, ele disse é urgente, eu vou para Gadara. Amigos, amados, a obra missionária é uma obra urgente. Missão não é trabalho para amanhã. Missão não é trabalho para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos. Missão é hoje ou nunca mais. Sabe por quê? Por causa pelo menos de 3 razões. A primeira razão, as falsas religiões crescem. Não sei se vocês sabem, mas eu creio que todo mundo aqui sabe. A religião que mais cresce no mundo é a religião do islamismo. Sabe o que, meu pastor? Se a tua religião for falsa, a tua palavra vai ser falsa. Se a tua palavra for falsa, a tua esperança vai ser falsa. Se a tua esperança for falsa, o teu destino também vai ser falso. Mas se a tua religião for certa, a tua palavra vai ser certa, a tua vida vai ser certa, e com certeza a tua esperança é certa e o nosso destino é certo. Amigo, não deixe para amanhã, faça hoje. Não deixe para depois, é agora.
Não deixe com que as coisas prolonguem. Deus quer usar você agora. Este é o tempo. Este é o momento que Deus quer levantar você para ser um canal de bênção nessa geração. Eu vim falar com alguém nesta noite. Deus não te quer para amanhã. Deus não te quer para depois de amanhã. Deus te quer hoje e agora. E quando nós falamos da questão do tempo, nós encontramos dois problemas. O primeiro problema é da geração adulta. A geração adulta diz assim: o meu tempo já passou. A minha idade está muito avançada com respeito aos meus pastores, que eu não posso ser mais instrumento de Deus. Eu te pergunto, por favor, com quantos anos é que Deus levantou Moisés? Com quantos anos? O outro problema é o problema da nova geração, dos jovens, dos adolescentes. Não, é que eu sou jovem demais. Eu tenho que curtir, eu tenho que me divertir. Aí quando eu já não tiver mais nada para fazer, aí eu vou me tornar pastor, eu vou entrar na obra. Deixa eu te perguntar, com quantos anos Davi matou Golias? Com quantos anos Jeremias foi levantado como profeta? Eu já tenho um recado de Deus para alguém. Não importa a tua idade, Deus quer você como um instrumento nesta nação. Para ele, missão não era apenas algo urgente. Analise, por favor, se você analisar o capítulo 4 e o capítulo 5. Ele está na outra margem do rio, mas ele está a enxergar Gadareno que está na outra margem. Aleluia. Missão requer visão. Vista não é visão. Vista é a capacidade de você ver como as coisas são. Visão é a capacidade de você ver como as coisas serão. Então, a igreja não tem apenas vista, a igreja tem visão. O que é visão? A igreja é única na face da terra que está vendo que os cativos podem ser libertos, os doentes podem ser curados, os atribulados podem ter paz, os caídos podem ficar de pé, os jovens podem ser restaurados. Essa é a nossa visão. Alguém está aqui, mas está até visão do Malawi. Eu sei que no Malawi então, Deus está salvando ali, Deus está salvando aqui, Deus está batizando ali, Deus está renovando aqui. Alguém está aqui, eu sei que eu estou falando com um homem de Deus aqui, mas já tem visão de Angola. É Angola, Deus está sopra ali, Deus está sopra aqui, Deus está fazendo aquilo. Alguém está aqui, já tem lugar do sertão da Bahia, Deus está fazendo ali, Deus está sopra aqui. Ei, nós não somos uma igreja cega, nós somos uma igreja que tem visão. Quando ele agora termina de pregar, a Bíblia diz que ele disse para os seus discípulos: passemos para outra banda. Eu gostei desse texto. Enquanto eles vão para outra margem, Jesus vai descansar, porque ele estava cansado. E quando Jesus está descansando, de repente, querido, de repente, levantou-se uma tempestade. De repente, levantou-se uma grande tempestade. Segundo alguns estudiosos, o clima naquele dia não era para tempestade, porque eles estão no mar de Tiberíade, ou no mar da Galileia, ou então no lago de Genezaré, que era um dos pequenos mares de Israel, no lado norte da Judeia. Eles estão nesse mar para ir para uma outra cidade chamada Decápolis, onde tinha um conjunto de 10 cidades.
enquanto eles estão viajando, enquanto eles estão naufragando, andando, ir para o outro lado, de repente levantou-se uma grande tempestade. É bom que você entenda que é difícil para nós hoje entendermos a ordem de Jesus com uma tempestade. Nós conseguimos entender quando alguém está desobedecendo e uma tempestade se levanta, nós logo somos apologeta que Deus está corrigindo ele. Deus está mandando a tempestade para ele voltar no caminho. Deus está mandando a tempestade para ele se arrepender, assim como foi para Jona. Mas não entra na nossa mente, você está na presença de Deus, na vontade de Deus, de repente uma tempestade. O facto de Jesus estar no barco não significa que não vai tempestade, mas é a certeza que o teu barco não afunda. Pode segurar o glória, porque eu estou endireitado, estou a arrumar a casa, meu filho. Pode segurar o glória. A Bíblia diz, pastor, que quando ele dá a ordem, passemos para outra margem, ele não disse, passam para outra margem. Ele disse, passemos para outra margem, porque Jesus é o único que te envia e ele vai com você. Porque quando os homens te enviam, ele fala, eu vou ficar na retaguarda, eu vou te cobrir na oração, eu vou mandar minha oferta, eu vou mandar meu carnê, eu estou na retaguarda. E graças a Deus pela nossa igreja que envia. Mas quando Jesus também te envia, ele vai com... ele caminha contigo, ele avança contigo. E eu vim dizer para alguém nesta noite, ei, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus vai na frente abrindo o caminho e Deus está atrás como teu escudo contra o inimigo. Quando ele vai, de repente, sabe o que é, pastor Cleves? É que de repente quer dizer que ninguém contava com a tempestade. De repente quer dizer que ninguém imaginava na tempestade. Existem lutas na caminhada cristã que ninguém pensa, que ninguém imagina. E a tempestade não se levanta no início da caminhada. Alabarabassá. A tempestade se levanta no meio do caminho. Porque o alvo do diabo não é te derrubar no princípio. O alvo do diabo é te derrubar no meio. Só que o diabo não sabe uma coisa. Aquele que está contigo no barco é maior do que todas as... De repente, querido, é de repente que quando você vai, aleluia, está em casa de boa, só que de repente o telefone toca, chega uma mensagem e o teu despedimento da empresa, acabou o teu contrato, acabou o teu prazo. É de repente, querido, quando você muito menos espera, o filho vem caído no mundo da droga, da delinquência, e você fala, Jesus, estava tão bem até aqui, estava tão bem até esse momento. Só que a tempestade não é apenas uma questão de repente, era tanta tempestade, pastor, que eles entendiam de mar, eles entendiam de barco, estavam acostumados com aquele ambiente. Por quê? Porque a maioria parte dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Só que Pedro está olhando a dizer, essa tempestade nunca vi, essa tempestade não consigo, eu já tentei fazer toda a minha técnica, mas essa tempestade está fora do meu controle. Algumas vezes na nossa vida, querido, a tempestade está fora da nossa capacidade. A gente dá conselho, não funciona. A gente fala com amigo, não funciona. A gente faz conversa familiar, não
funciona, porque a tempestade está acima de você. Enquanto os discípulos estão discutindo, estão atemorizados, sabe o que? Qual é o recado? Jesus está na popa dormindo. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que é maior do que você, aquilo que é maior do que você, ele está no meu controle. Eu vim falar com alguém nesta noite. Jesus está no controle, Jesus está no domínio. Esse volante saiu da tua mão, mas não saiu da mão de Deus. Jesus está no controle. Só que quando a tempestade começa agora a deixar eles desconfortáveis, a Bíblia vai dizer que eles acordam Jesus e dizem: Jesus, não te importa que perecemos. Foi uma escada, como nós falamos em Angola. O vento mexeu com o mar mexeu com o barco mexeu com o discípulo. Jesus acalmou o vento, Jesus acalmou o mar, e o mar acalmou o barco, e Jesus acalmou o discípulo. Não entendi, missionário. A luta não estava dentro dele, a luta estava fora dele. Quando a luta está fora de você, Deus acalma a luta. E quando ele, deixa eu correr porque eu estou para ir terminar. Quando ele estava acordado e disse assim: homem de pequena fé, por que duvidas? Jesus está nos ensinando nesse texto que existem pelo menos 3 níveis de fé: a fé baixa, a fé média, a fé alta. A fé baixa é aquela fé do crente, mínima tempestade: vou sair da igreja, já não sou mais crente, já não quero mais saber nada de igreja. Eu pensei que a vida cristã fosse um mar de rosa, porque tem igreja hoje, está a entregar chave de apartamento, para entregar chave de carro. Eu vim falar para você, Jesus nunca entregou chave de apartamento, nunca entregou chave de carro, porque isso você trabalha, você consegue. O que Jesus deu para você, o dinheiro não compra. Essa é a fé baixa. E você vê muitos crentes com fé baixa. Lhe murmuraram um pouco: também já não vou ser mais da igreja. Aí passou alguém que não lhe saudou da igreja: nessa igreja não saúda, não cumprimenta, vou embora, já não sou mais da igreja. A tua fé é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que até murmuração derruba. Só que o segundo nível de fé é a fé dos discípulos. Quando eles percebem tempestade, eles vão correr: Jesus, Jesus, vamos morrer, Jesus. Alguém pensou que esse nível é fé alta? Não, é fé média. É o nível que enfermidade, Jesus. Desemprego, Jesus. Campanha, monte. Aí você começa, até igreja que não tem palavra você vai, porque Jesus, Jesus, Jesus. É nível de fé média. Sabe qual é o nível de fé alta? É o nível da fé de Jesus. Tempestade. Problema é o nível daqueles que descansam em Deus. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está. Eu tenho um recado de Deus para alguém neste lugar: descansa. Oi. Eu preciso lhe dizer, não é o diabo que está no controle.
não é o homem que está no controle, é o Todo-Poderoso. Descansa o teu coração. Alamacatalamanae, lemacatalabasatakatalamanae, imamamacopenica lamandimpepequetala, limacatalabashandarai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eis que não temerei espanto noturno, nem seita que voa de dia, nem mortandade que assola meu dia. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estou a descansar na sombra do Onipotente. Descansa. 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 Para de viver ansiosa. Não deixa com essa depressão te tomar conta. Descansa no teu Deus. Tem crente que ele é demais ser crente. É bom ser crente. Porque crente é um povo estranho para os mundanos. Quem não é crente não nos entende. O cara está desempregado, mas está louvado. Alguém está doente, mas ele está adorando. Às vezes só tem arroz, feijão e ovo, mas ele está celebrando. Nós chegamos a um nível na minha casa em África, pastor, que nós vivemos um clima de, vamos chamar aqui, vocês entenderem, vamos chamar de crise. Que só tinha arroz e água. Nós fomos para a igreja, fomos para o culto, adoramos, celebramos, e vocês já sabem como é que é o culto na África, culto normal 5 horas. E aí quando o irmão estava cantando em espanhol, aí o meu espírito começou a ferver, eu comecei já, falei, sem que se controlar um pouco, estou no Brasil. Aí fomos para a igreja, adoramos, celebramos. E tem um louvor que nós cantamos na África. Zambi Munene, meu Deus é grande, ninguém se compara com ele. Só que quando adoramos, chegamos em casa, a hora do almoço. E aí papá, mamã, não vê filho. Só tem arroz e água. Não tem sal, malamaca. Não tem óleo. Não tem mistura aí. E para mim um pouco. Na África, se você vai comer só uma mistura. Aqui o pastor Rodrigo brinca comigo. O prato tá bonito, né? Olha, pastor, o prato tá colorido. Aí nós chegamos. Só tem aquilo para comer. Mas uma coisa nós africanos entendemos. Não são as coisas que nós temos que dão sentido à nossa vida. Mas é a presença de Deus. É a presença de Deus. E nós comemos aquele arroz, se vou chamar arroz branco, arroz sem sabor, mas nós comemos aquele arroz, mas nós celebramos o Senhor, porque o pão nosso é de cada dia. Sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Ei, descansa no teu Deus, descansa no teu Senhor. Essa tempestade não vai matar você. Descansa no Senhor. Quando ele chega, ele acalma o mar. A Bíblia diz então que eles ficaram cheios de temor, cheios de assombro. Porque o alvo do diabo, preste bem atenção, porque a expressão repreender o vento é a mesma expressão que Jesus usa para repreender demônio. Preste bem atenção, porque aqui tem um glória bonito. O alvo do diabo era fazer com que o barco afundasse no meio e eles não podiam chegar até Gadara, ou seja, a missão não podia se cumprir.
Jesus. E Jesus estava lhe ensinando uma seguinte verdade: não se apega na tempestade, se apega na promessa. Qual é a promessa? Passemos para... Sabe o que Deus te trouxe para te dizer? Ei, não se apega na luta, se apega na promessa. Não se apega na dificuldade, se apega na promessa. Se Deus falou que vai chegar para outra banda, pode se levantar demônio, pode se levantar fofoqueiro, pode colocar o teu nome na boca do sapo, você vai chegar. A outra banda te espera. Consegue me entender? Ei, não se apega na luta. Sabe por quê? Porque a promessa é maior do que a tempestade. A promessa é maior do que a tua luta. A promessa é maior do que o teu choro. A promessa é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Se apega na promessa. Porque quando Deus promete, sempre a promessa, ela é na contramão da lógica, na contramão das circunstâncias. Quando tudo está mal, aí aparece Jeová Rafá e diz assim: oi, Marquinho. Oi, Isabel. Tudo vai ficar bom. Como nós somos seres humanos lógicos, racional, nós falamos assim: de onde é que vai vir a saída? De onde é que vai vir a providência? Eu não estou preocupado de onde vai vir, qual porta Deus vai abrir. Uma coisa eu sei: se Ele prometeu, eu acredito, eu creio. Se apega na promessa. Deus aparece ao moço e ele disse assim: Davi, você vai ser rei. Sei que quando você ouve esse texto você glorifica, mas você nunca entendeu a profundidade do texto. Davi não nasceu num período democrático, onde o povo é que elege rei, presidente. Davi não nasceu em um período teocrático, que era o governo de Deus sobre Israel. Davi nasceu num período monárquico. Então, a família real é que podia reinar. Está vendo, pastor Davi Abacuque? É podia ser assim: Saul, Jonatã, Mefibosete. Quem não era da família real não podia reinar. Aí Deus aparece a um homem. Não tem linhagem real. O vô dele não foi rei. O pai dele não é rei. O irmão dele mais velho não é rei. E Deus fala: você vai ser rei. 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 Não entendi, missionário. A promessa está na contramão da lógica. Só quem recebe essa palavra joga a mão para cima. O filho está na droga. O filho está na droga. Aí Deus aparece e fala: não é viciado, é pastor. O marido está no álcool, arrebentado, cara cheio de cachaça. Aí Deus aparece: não é alcoólatra, é obreiro. Aí você se pergunta: Jeová, de onde é que vai vir? Meu irmão, não tenta raciocinar a promessa. Acredita na promessa, porque aquele que falou é fiel. Correndo para terminar. E quando eles viram que tudo se acalmou. Vê como é que o texto é bonito. A Bíblia diz que repreendendo a tempestade, e se acalmou, e houve grande bonança. Eu não sei se você entende, mas essa veio agora. É para alguém. Tempestade sem bonança. Bonança
sem tempestade. Depois da tempestade, tem bonança. Entenderam? Deus está a dizer para alguém neste lugar, está a chegar um tempo de bonança. Está a chegar um tempo. Está a chegar um tempo. Ei, o teu choro pode durar uma noite, mas está a chegar um tempo de bonança. Termino com essa fala. E quando tudo, o mar se acalmou, eles olharam para Jesus e eles disseram assim: quem é este? Senta para você entender. Eles viram o vento se acalmou, o mar se acalmou, de repente tudo está tranquilo. Eles olharam para quem estava com ele. Esse não é normal. Quem é esse? Sabe o que eles estão nos ensinando? Se você pegar isso, você vai pegar o fechamento da mensagem. Eles estão dizendo assim: eu já conheci muitos homens, mas quem é esse? Eu já conheci conselheiros que eles aconselham e famílias voltam no estado normal. Mas quem é esse? Eu já conheci mecânicos que eles reparam e as máquinas voltam no funcionamento normal. Mas quem é esse? Eles estão a dizer, eu já conheci tanta gente, mas quem é esse? Ele está a dizer, eu já conheci psiquiatra que quando ele faz o seu trabalho e tudo dá certo, mas quem é esse? Eu já conheci psicólogo que quando faz o teu trabalho tudo volta ao normal, mas quem é esse? Eu já conheci professores que ensinam o aluno e o aluno volta a ser um cidadão de honra, mas quem é esse? Eu já conheci médico que faz cirurgia e a cirurgia sai perfeita, com sucesso. Mas quem é esse? A resposta está na minha boca hoje. Esse é o leão da tribo de Judá. Esse é a rocha inabalável. Esse é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esse é o príncipe da paz. Esse é o verbo que se fez carne. Esse é a semente da mulher. Este é o nosso advogado. Este é o nosso bom pastor, este é o nosso justificador, este é o nosso galardoador, este é o autor da nossa fé, o Emanuel. Elamanta kabama, lima katabashei, lema katalamonia, lima katalamanai. Pergunta por favor para um piloto quem é este. Piloto vai dizer, nunca comprou passagem, mas está no Brasil, está no Malawi, está no Brasília. Quem é este? Pergunta para um médico. Médico vai dizer, eu já falhei cirurgia, eu já falhei alguma coisa, mas esse daqui é o médico dos médicos e o doutor dos doutores. Pergunta para um advogado, ei, quem é esse? O advogado vai falar, ei, eu já tive causa perdida, mas esse daqui é o advogado fiel que não falha. Pergunta para um matemático, quem é esse? O matemático vai dizer, ele é o número 7 da perfeição. Pergunta para um geologista, geologista, quem é ele? Vai dizer, não é macaco, não é cão, não é gato, ele é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Quem pode adorar ele neste lugar? Quem pode adorar ele neste lugar? Pergunta para nós terminar, para não cansar, pastor. Pergunta para a morte. Oh morte, quem é este? Alá mamama, minha mamama, leboboboca. Lema babachanda, lima catalamana, ei, lima bobobo calababa. A morte vai dizer assim,
Quando eu estava a levar o filho da viúva de Naim, estragou o óbito. Pergunta para a morte quem é ele. Quando eu estava a levar a filha de Jairo, estragou o óbito. Pergunta para a morte quem é ele. Quando Lázaro eu já estava a festejar, ele chegou, estragou o óbito. Quem é este? Aí a morte vai falar, não. Eu falei, se ele está a ressuscitar todo mundo, eu vou matar ele mesmo. Aí eu falei, eu lhe matei na sexta-feira. Aí eu festejei no sábado, porque eu matei ele. Mas eu não sabia de uma coisa. Domingo pela manhã, ele ressuscitou. Quem é este? Este é a ressurreição e a vida. Quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o nosso Jesus. Este é o nosso galardoador, o nosso justificador. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa esperança, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele é soberano na terra, é soberano no céu. É Ele que manda, é Ele que governa, é Ele que impera. Se coloca em pé, por favor. Malababos, se você puder. Oh, Azanzambe, Lababasek, Lebabos. Quem é este? Esse é o nosso Deus. Ele é adorado aqui em Perus, Ele é adorado na África. Todas as nações e tribos glorificam o seu nome. Quem é esse? Esse é aquele que nos comprou na cruz do Calvário. Queridos, assim mesmo em pé, segura só um pouquinho. Eu quero convidar você que não é evangélico, você que não é crente, e você que já foi e hoje quer se reconciliar, aonde você estiver, e você ouviu a palavra desse Jesus, dá-nos um sinal de mão. Você que foi convidado por alguém, aonde você estiver, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Este é o teu Deus, que esmagou a serpente na cruz do Calvário. Nós queremos aí, onde você estiver, lá atrás, você que está ao lado de alguém, ajude ele, ajuda ela a chegar. Aonde você está, você não pode sair daqui hoje sem voltar para os braços do Pai. Dá-nos um sinal de mão. Eu sei que você está aí. Não volte hoje sem se reconciliar com Jesus. Dá-nos um sinal de mão. Estamos à espera de você. Vem para cá, querido. Vem para cá. Nós queremos hoje abençoar a tua vida. Assim mesmo, a igreja, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. Eleve a tua voz em oração. Porque Ele está no barco. Ele está no barco da tua casa. Ele está no barco. Enquanto a igreja está orando, você que não é crente, vem para cá, nós queremos orar por você. Suba um pouco na oração, igreja. Suba um pouco na oração. Abra a tua boca, abra o teu coração. Porque Jesus está aqui para te dizer: não temas. Não temas. Eu estou no controle, eu estou no domínio. Suba. A presença de Deus está invadindo lá atrás. A presença de Deus está invadindo
Está vindo uma alma, enquanto isso a igreja vai orando. A presença de Deus está invadindo lá na galeria. Não vai embora sem ser impactado por essa graça de Deus. Está vindo a segunda pessoa. A igreja continua em oração, querido. A batalha é forte aqui. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. Seja você pastor, seja você obreiro, seja você missionária, levante a tua voz, porque quem é este está aqui. Ele está aqui. Vem para cá, querido. Nós queremos você aqui em frente. Deixa Deus te usar onde você está. Deixa Deus te usar onde você está. Levanta as tuas mãos agora, igreja. Levanta as tuas mãos. Declara: Jesus está no meu barco. Por isso eu creio que nenhuma tempestade ela vai me afundar. Jesus é maior. Jesus é maior do que qualquer tempestade. Se você acredita nisso, joga a mão para o alto e dê um brado de glória.